Salve, salve, rapaziada. Boa noite pra nós. Falei que o Inter ia escapar, hein? Mentira, não falei não. Que loucura essa última rodada do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Campeonato Brasileiro que chega ao fim. Flamengo campeão, Palmeiras em segundo, Cruzeiro em terceiro e o Mirassol quarto colocado. Parabéns pro Mirassol, hein? Vamos fazer uma análise aí, vamos tentar fazer um resumão aí de como foi o campeonato. Porque, pra falar a verdade, como eu falei, se for pra fazer análise de jogo, eu quero sentar e assistir o jogo certinho e vir aqui fazer análise. E confesso que não dá pra fazer análise hoje, né, rapaziada? Na moral. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei vendo o jogo do Santos, aí de repente passei pro jogo do São Paulo, até a Vitória fazer 1-0. Passei pelo Botafogo e Fortaleza, caí no Inter e terminei em Ceará e Palmeiras. Então, eu não vou vir aqui falar que eu vi 8 jogos ao mesmo tempo, não. Não vi nenhum jogo inteiro para poder vir aqui fazer uma análise. O que eu consigo fazer é uma análise do campeonato em geral. E, claro, a análise da última rodada é o seguinte. Os dois times que não dependiam deles foram o que escaparam, que foi o Vitória e o Inter. Então, fazer o quê? Incompetência. Incompetência. O Inter estava rebaixado, praticamente. O Inter estava rebaixado. Tanto que até brinquei ontem, fiz uma live de pré-rebaixamento. Vamos ver. Vai é capaz de viralizar essa parada aí. Brincando ontem, porque o Inter era o que tinha mais probabilidade de cair. Até os próprios colorados falavam que o Inter já estava rebaixado, né, mano? Então, assim, é inacreditável. Então, o Flamengo campeão, merecido, não tem o que falar, teve os problemas de arbitragem, mas a banca dá, a banca tira durante o campeonato todo. Então, 38 rodadas, você não é campeão somente por conta da arbitragem. O Palmeiras vice-campeonato foi uma surpresa, porque para mim o Palmeiras ia ser o campeão. E o Palmeiras ia ser o campeão e por conta da regularidade. Mas alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho que o Palmeiras perde a regularidade. Começa a perder um jogo atrás do outro, jogos inesperados e perde o campeonato merecidamente. O Cruzeiro, que demorou para se encaixar no começo de temporada, bagunça com o Dudu lá, bagunça, de repente o Pedrinho resolve arrumar a casa, resolve dar a chave do vestiário pro Jardine, e aí ele arruma na, lá na metade do ano, quando começa o Campeonato Brasileiro, na metade do primeiro turno, ele arruma um time e o time poderia ter brigado pelo título. Poderia ter brigado pelo título, só não brigou por conta de oscilações na hora errada, como o empate com o Sport, derrota no Mineirão, que era inesperada. Mas pro ano que vem o Cruzeiro vem forte. E pra Copa do Brasil também é o favorito a ganhar o título. Mirassol, parabéns pro Mirassol, já venho falando e vou falar, e tem que ser falado, mas no ponto de vista. Tem que ser falado do ponto de vista de estrutura boa, diretoria boa e que dê certo, que seja um trabalho a longo prazo, que seja um trabalho. Um bom trabalho, que seja um trabalho constante, não midiático, repentino, não, que seja um trabalho constante para ser exemplo para outros clubes, para que outros clubes possam evoluir a cada dia, tá certo? Agora pros times que não são protagonistas hoje, que são extremamente coadjuvantes, certo? Não cheira nem fede no campeonato, infelizmente, para essas duas torcidas, porque são times gigantes, que é o São Paulo e o Corinthians. Dois times gigantes, dois times de histórias, dois times de muitos títulos brasileiros,
mas faz um tempo que entra no Campeonato Brasileiro para cumprir tabela e se bobear, brigar para não cair. Esse ano nenhum nem outro brigou para não cair, o São Paulo brigou aí, tá brigando pela oitava vaga se tiver, nem sei como é que ficou, não sei como é que ficou aí, mas é lamentável, né, rapaziada? É lamentável para dois times que são gigantes, têm história no campeonato, que costumam estar sempre ganhando o campeonato. De um tempo para cá, e nenhum nem outro briga pelo título. O último título do São Paulo, 2008, título brasileiro. O último título do Corinthians, 2017. Se não rever essa situação aí, se não rever a parte interna do clube, vai continuar aí vendo Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro nadando de braçada no campeonato. Esqueci de citar também o Atlético Mineiro, que para mim é a decepção do campeonato. Eu acreditava que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético brigariam aí pelo título, pelas vagas, seriam os 4 melhores times, mas o Cruzeiro não se encaixou esse ano e foi para mim a decepção do campeonato. O Grêmio, rapaziada, o Grêmio fez um primeiro turno lastimável, um primeiro turno onde todo mundo, os gremistas mesmo, até o Farid, se vocês verem os vídeos do Farid e dos gremistas, tinham certeza que o Grêmio ia cair no final do primeiro turno, na metade do primeiro turno para o final, que o Grêmio ia cair, mas conseguiu se acertar aí minimamente e quase que também não sei se conquistou, pode ser a oitava vaga pela pré-Libertadores, mas não brigou pelo rebaixamento como se imaginava no primeiro turno do campeonato. Bragantino, aquela coisa, Bragantino é time que não tem aspirações esportivas, é um clube para compra e venda de jogador e nada mais. E é isso. E foi isso que aconteceu. Esporte e Juventude. O esporte. Até no papel, quando você vê Lucas Lima, vê a rapaziada que o esporte contratou, a gente falava, podia colocar ele entre os 4, mas não imaginava que faria um campeonato tão ruim. O Juventude, sim. Juventude é esperado, é algo fora da curva. Algo fora da curva seria se prevalecesse o mando de campos para lutar contra o rebaixamento, mas isso não deu certo, não aconteceu. E o Juventude caiu e joga a segunda divisão o ano que vem. Fortaleza, rapaziada. Fortaleza é um caso esquisito, né? Porque de um tempo para cá, veio fazendo um bom trabalho, era modelo de gestão, como o Mirassol surgiu aí, só que Fortaleza tem uma torcida forte lá em Fortaleza, tem uma torcida forte, tinha uma gestão decente, mas eu não sei, eu acho que a questão de ter segurado o Vojvoda por muito tempo, sabe aquele encerramento de ciclo? Eu acho que o Fortaleza errou o time do término de ciclo do Vojvoda, sabe? Então, então, por isso que, por isso que eu acho que isso se deu o rebaixamento do Fortaleza, tá? Então, acho que foi a questão de fora do time, sabe? Fora do time. Não, vamos manter, não sei o que, vamos manter o trabalho. Já deu o encerramento de ciclo do Fortaleza. E nesse ponto, Fortaleza segurou demais e por isso, na minha opinião, se deu o rebaixamento. Ceará, torcida monstra, festa no Castelão do Ceará, eu acho que é a maior torcida acho que é a torcida mais da hora do Nordeste é do Ceará. Mas pegou uma tabela ingrata, fez um campeonato irregular, pegou uma tabela ingrata
E na hora que precisou mostrar futebol, não conseguiu, porque pegou a tabela ingrata no final da rodada, pegou simplesmente os 4 primeiros e não conseguiu permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Santos Futebol Clube escapou, mas brigou para não cair da primeira à última rodada. Isso é triste para um time do tamanho do Santos, para uma torcida que tem o Santos. Então, assim, é preciso rever, é preciso corrigir a rota, é preciso ver o que está acontecendo, porque o Santos, a torcida que tem, o tamanho que tem, o Santos é o time do maior jogador de futebol de todos os tempos. Então, não pode se contentar em brigar para não cair e tá feliz com essa questão de não ter brigado para não cair. Brigou até a antepenúltima rodada, mas também, aí, ao contrário do Ceará, o Santos pegou uma tabela favorável e fez a sua obrigação, que era vencer os jogos e ainda contando com o Neymar, certo? E agora, mano, puta que eu pariu, agora é o principal pro final. Internacional de Porto Alegre. Internacional de Porto Alegre. Como eu falo, esse canal não é segmentado, esse canal é para falar de futebol, mas eu tenho uma vida fora, né? Então, como eu falo, eu sou corintiano e eu tenho uma rivalidade com o Palmeiras, que é uma coisa fora do comum, e o Inter também, então eu torci muito pro Inter cair. Torci muito, brinquei, inclusive falei no começo da live, tem uma live ontem de pré-rebaixamento. Porém, o Inter não caiu. O Inter não caiu, respira a torcida colorada, mas entra na questão do Santos, é a mesma questão do Santos. É um time que tinha uma gestão boa, de repente se perdeu na gestão, se perdeu na gestão, se perdeu na gestão, então fazendo contratações de jogadores caros, é, fazendo empréstimo para pagar esses jogadores caros, contando, desculpa, desculpa o português, claro, contando com o ovo na frente da galinha, certo? Quando surgiu as ligas aí, o Inter fez um empréstimo milionário, fez contratações caras para ganhar a Libertadores, que perdeu para o Fluminense, inclusive. Então, se o time cai hoje, tenho minhas dúvidas se subiria. Então, a torcida do Inter tem que comemorar, tem que zoar mesmo eu aqui, né? Quem achou que ia cair mesmo. Só que assim, a brincadeira é hoje. Brincadeira é durante Natal e Ano Novo, em janeiro, é sentar e repensar, porque o investimento do Inter é alto, as loucuras que a diretoria do Inter fez foram perigosas e isso, quando é feito, precisa-se brigar por títulos, precisam ganhar. Precisa ganhar títulos. Se isso não acontecer, dá problema. Tá certo? E o último, né? Já falei também com o de São Paulo lá atrás, eu acho que é isso. O Campeonato Brasileiro, a minha forma de pensar é essa. Vamos ver o que dá. A temporada não acabou. Quarta-feira tem Mundial. Quarta-feira tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos ver o que vai dar a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro foi isso. Um campeonato que ele é disputado do quinto para baixo, mas o título aí, se os outros times não reverem os conceitos e não investirem e não se profissionalizarem, a tendência é ficar cada vez mais a disputa de título entre Flamengo e Palmeiras, tá certo? Ano que vem, Campeonato Brasileiro começa já por conta da Copa do Mundo, final de janeiro. Vamos que vamos. É o campeonato mais disputado do mundo mesmo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, curte, compartilha, ativa a notificação. E vamos, que ontem comecei a fazer as lives, ou as análises específicas eu vou continuar fazendo, mas eu quero evoluir cada vez mais e para isso eu dependo de vocês, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem
e, acima de tudo, se inscrevam no canal, tá bom, rapaziada? Muito obrigado. Vamos que vamos!